Muito bom dia a todos os presentes, a todos os que nos visitam e todos os irmãos e irmãs daqui, de Porto Rico e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo León, México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, e te mantenha sempre com muita saúde espiritual e muita saúde física, e continue sendo nosso amigo, nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, continue sendo de bênção para toda a igreja em toda a face da terra, e que Deus te mantenha forte, são, com esta percepção profética bem clarinha, para que continue sendo de grande bênção para todos nós. Te amamos. Missionário Miguel Bermúdez Marim. Deus te guarde. Deus te abençoe. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, que é a escritura que o nosso irmão William Souto Santiago usou aqui na mensagem que temos para hoje, a quinta dispensação, a lei. Essa mensagem ele pregou 28 de março de 2015 em Bogotá, Colômbia. E nos leu essa porção que diz, versículo 9 do capítulo 11 de São Mateus: ou então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior. Aí na direita ele desenha uma pedra angular e as eras. João Batista, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quinta dispensação, a lei. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o retorno ao Éden, que foi pregado 29 de dezembro de 2013 aqui em Caiei, Porto Rico. Nos diz, e lembrem que Cristo disse que o tempo para a vinda do Senhor será como nos dias de quem? De Sodoma e de Gomorra. E como nos dias de Noé também. E a raça humana já chegou a esse nível. É por isso que cada dia as nações se inclinam mais ao modelo de Sodoma e Gomorra. E não pode se fazer nada, porque já está profetizado que vai ser assim o dia na qual o Filho do Homem há de vir. Ou seja, a segunda vinda de Cristo por sua igreja vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ou seja, que aos cristãos não deve surpreender-lhe esta inclinação ao modelo de Sodoma e Gomorra que muitas nações têm estado adotando. Nos diz o nosso irmão William Branham, o reverendo William Branham, nos diz na mensagem Almas Encarceradas, na página
40 dessa mensagem, desta versão, desta mensagem. Depois vemos a Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos os exemplos quando ele disse: antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo, onde ninguém podia entrar nem sair. Escreve aí a vinda do Filho do Homem. Eles estavam lá dentro, ou seja, à direita. Eles estavam lá dentro e veio repousar sobre ele. E veio repousar sobre a 7ª serra. Ele repousou a arca sobre a serra mais alta, o monte mais alto, correto. No templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu, a glória de Deus estava no lugar santíssimo, o qual ficava para o oeste. E no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, vejam, começou de baixo para cima, e a parte alta, que é a era de pedra angular, aí está o lugar santíssimo desse templo espiritual, na parte mais alta desse templo. E ele escreve ali: o 7º monte é igual à terceira etapa. Correto. Que nos dias de Sodoma, a primeira etapa foi para Ló, o justo. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligiam a alma justa de Ló de dia em dia, ou seja, a maneira como agiam as mulheres e o que elas faziam. E lembrem como foi nos dias de Noé, o que faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e se divorciavam. Mulheres, você vê? As mulheres. Que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E na primeira mensagem, a primeira mensagem foi para Ló. Eles zombaram muito. Depois, Deus enviou outro mensageiro. Mas melhor, eles desceram, e esta foi a segunda etapa para Sodoma. Mas agora observe, naquele que foi por último, foi se multiplicando a misericórdia, mas depois tudo chegou a um final, tudo tinha terminado para aquele tempo. O terceiro mensageiro, que já foi lá com a terceira etapa, foi quem? Que tipo de ministério tinha? Ele tinha se sentado com os escolhidos e tinha dito o que estava acontecendo às suas costas, correto. Mas quando ele desceu a Sodoma, queria encontrar, aí ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. Reticências. E Abraão estava rogando a ele, talvez tenha 50 justos. E assim chegou até os 10. Então Deus falou: se tivesse 10 justos, não destruiria. E escreve: no mundo gentil, e um pouquinho mais abaixo aí mesmo, continua dizendo: mas a coisa era, se posso achar 10 justos. Só tem um justo, e é Cristo. É Cristo vivendo em alguém, nos 10. Então ele disse: os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos falou o que aconteceu. Mas o certo é que na próxima madrugada o fogo caiu do céu, correto? E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando tinha dito: por que Sara riu? Em rio ele circula.
E aqui do lado ele escreve: Cristo deixou a USA. O último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. É igual à terceira etapa com o anjo de Jesus. E ela disse: aí também em uma partezinha no início deste último parágrafo que lemos, escreve: o anjo forte. Agora, imediatamente depois, um pouquinho antes, por que Sara riu? E ela disse: eu não fiz. E ele respondeu: sim, tu riu. Agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia, ou quero dizer, a Sodoma. Aí ele escreve: o fogo caiu na madrugada, nesta página anterior, para isso que vai dizer aqui. Mas não encontrou os 10. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e as suas duas filhas e mandou: vai daqui agora mesmo. E eles foram. Ele foi lá, lembrem, ele estava já em caminho e antes havia mandado mensageiros. Graham e Robert, ou seja, Oral Robert, mas nele estava em caminho, ele escreve Elohim, e aqui à esquerda ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. E antes havia enviado mensageiros, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? A mesma coisa. Aí ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. Nessa mensagem, provando a sua palavra, aí também nos fala, na página 23, falando dessa condição em que o mundo está. Vejam, página 23, ele prometeu que nesse dia, o dia em que estamos vivendo, o dia na qual estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita, homossexuais. Escreve homossexuais como Sodoma. Observe, no mundo hoje, por todo o mundo onde eu viajo, não só aqui, por todo lugar, é algo grave. Na Suécia, homens e mulheres, jovens esquiando nus, e na Alemanha, e na França, e por todo lugar, é mais ou menos o mesmo lixo que temos aqui nos Estados Unidos. Veja o que o irmão William está dizendo aí, que eles têm estado adotando, muitas nações têm adotado isso. É a própria era. Se eu tiver a oportunidade de voltar, eu gostaria de falar sobre algumas coisas proféticas para mostrar a vocês a era em que vivemos. A Bíblia fala que os filhos vão governar os seus pais. Agora continua, o nosso irmão William continua dizendo, nessa mesma mensagem, de retorno ao Éden, diz: em que se perca, ou o que perca, vê a segunda vinda de Cristo, a sua igreja, vai perder a transformação do seu corpo.
E todos queremos sair desse planeta Terra, ser levados por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, antes que comece a grande tribulação. Lembrem que Ele vem pela sua igreja como ladrão na noite, onde o mundo nem está percebendo o que está acontecendo. E por isso, Ele diz que perca vê o cumprimento da segunda vinda do Senhor, vai perder a bênção de ser transformado. Antes que comece a grande tribulação. Nenhum crente em Cristo quer ficar aqui na terra durante o tempo da grande tribulação. Portanto, temos que estar preparados e com a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a sua primeira vinda teve um precursor, Elias em sua terceira manifestação também teve um precursor para a sua segunda vinda, um precursor. Elias em sua quarta manifestação sempre é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em um novo homem. E o precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi. Foi o reverendo William Branham. É importante estar atento a estas coisas para que não passe por nós e possamos e percamos as bênçãos que Deus tem para esse tempo final. Na mensagem hoje se cumpriu essa escritura na página 25. Nos diz, agora nós concordamos que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Todos podemos dizer amém com respeito a isso, porque todos cremos. Todos também podemos dizer amém quanto à condição espiritual da igreja natural de Laodiceia. Podemos reconhecer os sinais e que também todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia. Sabemos que o mundo está em uma condição sodomita. Amém? Mas, e o sinal de Abraão? Aquele que esperava o filho prometido. Isso foi outro grupo à parte. Lembre, teve os mensageiros a Sodoma e Abraão também teve um mensageiro. Abraão tem estado esperando diariamente por uma coisa que era quase impossível de acontecer. Ali estava Sara, contando com 90 anos, e ele com 100, e ainda segundo a promessa de Deus, e não obstante toda a crítica estava esperando aquele filho. Assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o retorno do filho prometido. Escreve o filho prometido. Note agora cuidadosamente, um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. O sinal do filho vindouro não deve ser revelado à semente real de Abraão, que está esperando o filho real, como foi revelado ao pai Abraão, a quem esperava o filho natural. Escreve a semente real de Abraão em uma pedra angular e as eras. Agora, a quem ou a quais é que lhes é revelado a promessa desse filho prometido, desse filho vindouro? Um pouquinho mais adiante na página 28, aí ele nos diz: agora observe, ele fez isso diante dos judeus e os samaritanos, mas nunca antes os gentios, diante dos gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. As outras nações carregavam garrote sobre o ombro e ali adornavam ídolos, e não estávamos esperando o Messias. Ele unicamente chega aos que o esperam. E agora temos que estar esperando ele. E ele escreve: ele chega aos que o esperam. Ou seja, uma pessoa que não está esperando o cumprimento dessa promessa não vai receber. Mas tem que ver, então, quem está esperando? Quem está esperando
para que Deus cumpra as suas promessas. Ou seja, que tem que saber quando esperar, o que esperar. Ou seja, se está esperando no lugar errado e está esperando algo que não é o que vai vir, Deus vai cumprir e não vai ver, pois está esperando algo errado. Mas aqueles que estão esperando no tempo certo, na era certa, e no cumprimento do que foi prometido, esses sim os receberão, o vai receber. Em outras palavras, estão recebendo, porque tudo já é falado no tempo presente. Tem uma parte aqui que eu escrevi ali, quando o irmão Miguel estava falando do que foi falado nessa manhã, e aí eu escrevi essa parte aqui onde ele estava falando, e eu escrevi: crer na mensagem não basta, é preciso crer no cumprimento. Vê? Porque vale do que crer na mensagem? Se quando Deus vem cumprir o que foi prometido, não crê, não serve de nada isso. Crer toda a mensagem, na Bíblia toda e tudo, e aí quando Deus vai cumprir o que Ele prometeu, então não vão crer, então não serviu de nada. Tinham os rolos ali, tudo, e quando Deus cumpriu, no meio do povo hebreu, a promessa da vinda do Messias, não creram. Valeu de quê? Era como se nem tivesse conhecimento da mensagem ou nunca tivessem recebido ele. Mas aqueles que receberam a mensagem, ou seja, a Bíblia, a história, isso tudo, a esse seria demandado mais, porque eles tinham o conhecimento ali do que Deus ia fazer, ou seja, que a eles vai ser, eles serão julgados por esse conhecimento que eles tinham, ou seja, vai ser demandado mais deles do que aqueles que nem sequer souberam, sabiam nada da Escritura. A mesma palavra vai condenar eles. Ou seja, podemos dizer que tinham mais oportunidade para que não passasse despercebido deles o cumprimento do que o incrédulo, que não teve oportunidade de ver o programa divino para o tempo em que foi colocado aquela pessoa. Agora, continua dizendo aqui na página 25, onde nós paramos. É verdade, Jesus nos disse assim em Lucas 17:30, que antes de que esse tempo viesse, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Então agora estamos procurando um sinal. Agora, revisemos as condições de Sodoma. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de ver um filme que tinha o título Sodoma. Se isso chega à sua vizinhança e não tem nada de maior importância essa noite, observe. É, por certo, uma verdadeira aparência dos Estados Unidos hoje em dia. E escreve Sodoma, USA. Se vestem iguais a como se veste em Hollywood, e todo o resto exatamente com as suas festas, bebedeiras, embriaguez, e assim, pessoas religiosas sendo chamadas religiosos. E lembre que tinha também pessoas religiosas em Sodoma, e tinha também uma testemunha chamada Ló, o sobrinho de Abraão. E nessa mesma mensagem, eu creio que é nessa que ele escreve como nos dias de Sodoma é igual, USA é hoje, e fogo atômico, ou seja, assim como foi destruído Sodoma e Gomorra, os Estados Unidos da América do Norte, será destruída por bombas atômicas. Não foi o que viu ali na visão Elias, em sua quinta manifestação, olhou para trás, que estava se refletindo nele.
Quando eu virei, eu vi crateras e fumaça sobre a América do Norte. Agora continua dizendo, aqui nessa parte, nosso irmão Branham, vamos um momento aí ao livro de citações, na página 150, para ver ali o que nos diz o irmão Branham, aqui em um extrato desta mesma mensagem que estamos lendo. Hoje se cumpriu essa escritura. Vamos ler aqui para que o tenham aí, no livro de citas, na anotação. Os que ainda não têm, página 150, parágrafo 13 e 36 diz: ela foi e obteve uma profecia que eu fiz a respeito de 1935, alguma coisa assim, e disse: o tempo viria. Está escrito em um livro, em alguma parte, que o mar destilará o seu caminho ao deserto. Veja o que terá lugar. Se essas milhares de milhas quadradas caem na lava da terra e resvala para dentro, haverão milhões que morrerão de uma só vez. E isso vai causar tal onda. Lembre, vem a mar a 100 ou 200 pés mais baixo que o nível do mar. Provavelmente a água vai vir quase a Tucson, com essa onda atravessando ali, e o mar destilará o seu caminho ao deserto. Aí embaixo ele fala: o mar no oeste, em USA, como foi o mar salgado em USA, como foi em Sodoma e Gomorra, o mar salgado no oeste, em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima desse parágrafo escreve cairá. Ele está falando de Los Angeles, Califórnia. Cairá na lava, fervendo no inferno. O terremoto de Los Angeles, Califórnia. Cairá na lava, fervendo no inferno. E no lugar onde ele escreve, essas são as portas do inferno, Hollywood, Califórnia, vai para lá afundar isso tudo, e todas as capitais também, onde tem tudo isso que sai de lá. Quase sempre as capitais são as que têm as coisas mais horríveis, e tudo que se permite estão fora da vontade de Deus, estão nas capitais. Veja, quase sempre aí, esta zona é onde está tudo do governo. Agora vejam também, na página 151, que é também desta mesma mensagem, fazendo um serviço a Deus, na 1346, vejam lá que quase um décimo da terra está pronto para cair. À direita ele põe uns 10%, e em cima Califórnia, terremoto. A ciência diz isso. Eles estão olhando o relógio. Faz uns poucos anos eles disseram: são apenas 3 minutos agora, até a meia-noite. Podia ser 1 minuto, podia ser meio minuto agora. Disseram: não vai passar em nossa geração. Poderia passar em 5 minutos. E notem, a próxima coisa que ele disse: 5 anos.
Eu nunca disse isso. Agora, ele disse isso, os cientistas, eles estão ali fora da Califórnia como mosca, pois o dia que Ló saiu, aí em cima ele escreve as fátuas, e lembre que as fátuas saca Moisés e Elias também, porque esse ministério, veja que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos, todos em um mesmo mensageiro. Não pode dividir Deus em três. Pois o dia em que Ló saiu de Sodoma, no mesmo dia choveu fogo sobre a terra. Um desses dias, Deus vai tomar a nossa mensagem e nós vamos sair daqui. Algo vai acontecer. Ele escreveu rápido aí em cima. Algo vai acontecer, certamente. Então, quando a igreja tenha ido o seu corpo, a sua noiva, e embaixo ele escreve o terremoto da Califórnia e 10% quando Ló saiu. É bom que escutem aqueles que não ouviram a mensagem do sábado e alguma outra mensagem. Escute para que depois não se perca, não estejam perdidos e saibam. Não, eu vou apenas no domingo e com isso já resolve tudo. Escutem, leia, pesquise. Se não ouvem, se não estudam, se não esquadrinham, como vão se preparar para escapar dos juízos divinos? É tão simples o que Deus está fazendo para que não tenham que passar pela tribulação. Não basta crer na mensagem do irmão Branham e crer na mensagem do irmão William. É preciso e é um requisito crer no cumprimento. Onde é que ele diz? Se eu pudesse. Deve ser terminando de um dos selos. Quarto selo, no sexto selo. Já no final, deve ser o quinto. E eu poderia forçá-los, ou alguma coisa assim. Se eu pudesse forçá-los, ou alguma coisa assim. Se você acha por aí, eu tenho anotado aqui para ler. Eu tinha anotado aqui. Vamos ver se é o sexto selo. Essa deve estar nas últimas páginas. Pois quando ele 377. Lembre que este sexto selo foi o fim do mundo. Depois, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre e jamais, que o tempo não seria mais. Ou seja, se foi fechada a misericórdia, a dispensação da graça, a terra estava dando a luz a uma terra nova. Tudo termina ali.
E aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Deveria fazer com que todos tremessem. Senhor, o que devo fazer? O que mais eu posso fazer? E nesse vamos ter aí também, porque aqui é onde ele também... Vamos ver se é aqui. Deve ser no outro, o que não está editado, o preto. O que mais eu posso fazer? Depois eu pensar naquele lugar, ele escreve sexta dimensão, e depois de ter visto aquelas pessoas tão preciosas, eu podia ver o meu corpo lá sobre a cama, e disse, ó Senhor, não pode passar despercebido disso, tem que chegar aqui, eu tenho que forçar eles, deveria arrancar eles da congregação e forçar eles, mas irmãos, eu não posso fazer isso. Porque vejam que tudo é individual, mas ele fala para que depois não se digam, ninguém me falou nada. Agora vejam o que ele continua dizendo. Nessa mensagem, o segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, que foi pregado dia 27 de agosto de 2013 em El Salvador, nos diz o nosso irmão William. Quando se encontra também com Jacó, no capítulo 32, versículo 24 ao 32, chamado naquela ocasião o anjo, um homem com o qual Jacó se encontrou, e o agarrou e não o largava. E o anjo dizia, o varão dizia a ele, vê, o anjo, um varão, um homem, mas de outra dimensão, me solta, porque raia a alva. Tudo isso é tipo e figura do que vai acontecer nesse tempo. Por isso é tão importante conhecer a história, para que assim nos agarremos também do anjo do pacto, de Cristo, na sua manifestação final, a qual os judeus vão ver e vão dizer, este é o anjo, este é o mensageiro, este é o que temos estado esperando, diz o reverendo William Branham, que isso vai acontecer, e vão se agarrar dele, e não vão largar ele. Agora vejam nessa mensagem, livro da restauração de Israel, o livro de restauração, que é um livro que tem vários temas, e no tema que foi pregado 12 de junho de 1953, aqui nesse livro, na página 15, nos diz ali, vê na escritura de Joel, capítulo 1, e diz que Deus abençoe a sua palavra, Ele possa operar, assim como Ele disse que não regressaria vazia, mas cumpriria para o que foi enviado. Durante o tempo da profecia de Joel aqui, a igreja estava em uma terrível condição caída, apenas previamente à vinda do Senhor, a primeira vez, ou seja, isso foi lá antes da primeira vinda do Senhor. E como é que o Espírito veio sobre este profeta? E ele viu antecipadamente coisas, e ele viu a condição dos judeus, e ele viu a condição da igreja nesse dia. Agora, esta profecia, certamente, assim como todas as outras profecias, tem um significado composto. Uma profecia tem, às vezes, um significado natural, então isso tem um significado espiritual. Lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos.
no livro das eras, sem edição. Aí tem vários lugares onde ele o fala. Agora, certamente, o significado espiritual disso, que até o Dr. Scofield, em suas anotações, o que ele escreve embaixo na Bíblia. Os irmãos que têm a Bíblia, que têm as anotações de Scofield, aí ele se refere a essas. Que até o Dr. Scofield, em suas anotações, suas notas, não sou um seguidor de Scofield, mas as suas notas, ele diz que isso significou quando os sírios vieram e invadiram. Isso é verdade, mas tinha também um significado dos últimos dias, apontando ao Armagedon, a vinda dos últimos dias da condição espiritual da igreja nos últimos dias. Vamos ver ali no livro das 70 semanas de Daniel. Onde em uma parte aqui nos fala desse enfrentamento e do que é a abominação. Veja na página 135, que seria 155, onde diz: Parágrafo 215. E vigie esses três profetas quando se levantem aqui. Isso está no livro de citações, em um extrato. Nós lemos esses dias. E na metade da semana são cortados. Escreve na metade da semana, são cortados como isso, e então começa a batalha do Armagedon. Então Deus começa a falar, Ele mesmo. Então começa Ele mesmo a falar. Então Ele para e começa a lutar. Esses profetas estão ferindo a terra, estão pregando o nome de Jesus Cristo, estão batizando do mesmo jeito. Eles estão fazendo as mesmas coisas que os primeiros pais pentecostais fizeram. E muitos estão seguindo. Mas estes que eles estão confederados, esta organização continua, e até o poder desses profetas não o rompeu. E finalmente eles disseram: faremos todos uma organização. Que ele introduz, o que é isso? É abominação, romanismo, para inundar a coisa toda que faz desolação. E ele escreve aí: a abominação é igual romanismo. A abominação que faz desolação toma tudo, todas as sociedades. Você lembra a velha mãe prostituta que se sentou sobre uma besta? Roupas escarlate como isso, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você lembra disso? E ela tinha uma taça em sua mão das sujeiras da sua abominação, das imundícias da sua abominação. Essa era a doutrina que deu às pessoas. Aí estamos, meus irmãos, estamos no tempo do fim. E um pouquinho mais abaixo, no parágrafo 219, eu não estava contra a Alemanha, isso era contra o nazismo. Eu não estava contra os italianos, era contra o fascismo. E lembrem, e fiz outra predição naquele tempo, uma predição que muitos de vocês antigos lembram. Eu disse: tem 3 grandes ismos tentando agarrar o mundo hoje: é fascismo, nazismo e comunismo. O que eu disse? Eles terminariam em comunismo. Então eu disse que todos vocês repetissem: ponha seus olhos na Rússia. E escreve Norte, Rússia, do lado direito. Vocês lembram disso?
Ponha seus olhos na Rússia, toda ela terminará em comunismo, então tudo finalizará em catolicismo. Lembrem, isso tudo finalizará em catolicismo no fim do tempo. E escreve à direita, catolicismo. Isso é exatamente correto. Isso é na batalha do Armagedon, aqui mesmo, aí quando Cristo venha. Mas estes 3 profetas, estes 3 anos e meio, melhor dizendo, ou 2 profetas, e isso é em Revelação 11:3, vocês já leram muitas vezes. Eu darei poder a minhas 2 testemunhas, eles profetizarão por 1260 dias. Quantos são esses 1260 dias? 3 anos e meio. E então serão mortos nas ruas, justo na metade desta 70ª semana. Aí no livro de citações ele escreve, antes dos 3 anos e meio são mortos, diz. E ele escreve aqui no livro das 70 semanas, nesta parte aí em cima, a metade da semana, na segunda parte ou segunda metade. E embaixo e em cima também ele escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui onde nós paramos. No livro de restauração. Enquanto eu estava sentado aqui na tarde, lendo, pensei, e virei a Joel e pensei, o Senhor só me falou algo a respeito de Joel aqui e a respeito desse... E como é que isso tinha desnudado a árvore? Agora essa árvore esteve representado de novo em Mateus 24, quando Jesus falou da árvore. A árvore é sempre, a igreja judaica sempre tem sido a figueira. Nós somos a reticências. E essa é a árvore original e a árvore silvestre. E nós somos a árvore silvestre, que foi enxertada na mesma árvore original. E Jesus falou aqui em Mateus 24, quando vejam a oliveira, ou a figueira melhor, dá os seus frutos, sabei que a primavera está perto. Portanto, veja, quando você começa a ver os judeus retornando a Palestina, em outras palavras, sabei que o tempo está perto, até as portas. Aqui ele escreve os judeus retornando a Palestina. É igual a figueira, o reino está perto. Há pouco tempo, aqui eu estava falando com um incrédulo na rua, e ele disse, pregador, posso provar que a Bíblia é uma mentira. E disse, você não pode. Eu não creio. E ele disse, ele já se contradiz a si mesmo. E disse, quero que mostre. E ele disse, isso não está aí. E ele disse, se provo que esse é Jesus de Nazaré, disse algo que não é verdade, crerá? E disse, eu não creio que possa fazê-lo. Qualquer coisa que é provada, mas não creio que possa fazê-lo. E ele disse, vou provar por suas próprias palavras. E disse, muito bem. Ele falou, olhe aqui, Jesus de Nazaré, ele estudou para ser um sacerdote romano e estava contra tudo. E foi ao mundo e se converteu em um perfeito incrédulo. E estava ali de pé, reticências. Eu estava em um canto, pregando. Ele estava ali em New Albany, aí no parque, com uma Bíblia aberta e disse, esse foi o livro que jamais foi escrito. O livro, isso nem quer reticências, não deveria nem ter sido colocado em uma livraria pública ou entre a literatura pública e coisas assim.
disse: oh, isso é tão enganoso. Era reticências. E ele chamou assim, e eu estava no outro canto pregando o evangelho, na outra esquina. E ele veio aqui com um grande goma de tabaco, rolo de tabaco. Ele estava mascando tabaco. Diz, o editor, ele fala como que se ele cuspisse, o irmão Branham faz como se cuspisse. E ele disse, quase que ele cospe nos meus pés. Ou seja, ele falou aquele incrédulo. Disse, a pessoa disse, você quer me dizer que você acha que existe um Deus? Eu falei, sim, Senhor. E ele disse, se eu provar que não existe tal coisa como Deus, tu aceitarás? E eu disse, sim, Senhor. E eu era apenas um rapaz, então. Eu não sabia muito a respeito das Escrituras, assim que ele, reticências. Eu nem sei hoje, mas eu conheço o autor dela. Essa é a coisa principal. Assim que então ele disse, bom, quantos sentidos tem para o corpo humano? Ele era um homem inteligente. E eu disse, bom, você sabe? E ele disse, eu quero que você me diga. Quero que você me diga. E eu falei, 5. E ele disse, nomeie para mim. E eu disse, visão, tato, sentir, ler e ouvir. Disse, muito bem. Se ele é um Deus humano, assim como reclamam que foi, o irmão William escreve aí, Deus humano é igual Jesus. Ele foi feito manifesto aqui entre nós. Então, um desses 5 sentidos deveria declarar ele. E ele disse, isso é verdade? Bom, aí está um grupo de pessoas, o incrédulo e o pregador juntos. Assim que você sabe o que isso causou. Todos vinham ali correndo. Imagine essa conversa ali no meio de uma discussão. E quando todos ouviram isso, todos foram correndo para lá. E ele estava de pé ali, com alguns livros, Bíblia debaixo do braço, e eu tinha saído apenas de uma tenda onde eu tinha comprado ali alguns. E ele disse, bom, isso não é verdade? E eu disse, bom, isso soa razoável. Por quê? E ele disse, muito bem, alguma vez você viu o seu Deus? E aí ele estava colocando ele com um dos sentidos, a visão. Alguma vez você viu o seu Deus? E eu disse, bom, sim, Senhor, uma noite. O irmão William escreve, viu o Senhor uma noite. E ele disse, agora, deixa eu ver ele. E eu disse, bom, certamente você está perdido. Ele disse, não estamos falando aqui a respeito da fé. Eu quero, reticências, o meu sentido de visão apenas é igual ao seu. E se você viu ele, deixe que eu veja ele. E eu disse, bom, eu vi por visão. E ele disse, bom, deixa eu ver a visão. E eu disse, bom, você não, reticências, não. Você não pode me cortar. Ou seja, que não pode interromper ele. Diz, você nunca viu ele, nunca sentiu ele. E eu disse, sim, eu sinto ele. Ou seja, eu sinto. E disse, não. Bom, se você sente, deixe eu sentir. Agora ele está pondo outro sentido, o do tato. Disse, o meu sentido de tato é apenas tão bom como o seu. E é o mesmo sentido. Disse, traga ele aqui, deixa eu sentir ele aqui e eu vou crer nele. Ele disse, diz que sente ele. E eu disse, sinto no meu coração. Disse, bom, deixa eu sentir dessa maneira. E eu disse, bom, se você se ajoelhar e crer, ou seja, ele está falando para que ele aceite o Senhor. E ele disse, não. Por psicologia, eu quero conhecer a verdade. E ele estava agarrando reticências. Bom, eu sabia que eu não estava enfrentando o rapazinho. E ele mastigando aquele tabaco, você sabe, cuspindo desse jeito. E eu disse, bom, não cuspa no meu pé, Senhor. Ele continuava falando, ele cuspia e cuspia e cuspia. E ele disse, bom, disse, bom, você está todo enrolado aqui ou não está? E ele disse, você nunca viu ele, nunca sentiu ele.
provado, ouvido ou sentido. Portanto, nenhum dos 5 sentidos o declaram. Então, não existe tal coisa. Isso é essa bobagem que você vem trazendo de ficar aqui enganando as pessoas. Eu pensei, E ele disse, agora, se ele é um Deus humano, o irmão William escreve, Jesus disse, crê que ele era humano? E eu disse, sim, Senhor, eu creio que Jesus Cristo foi humano. E ele se levantou dos mortos e ele está entre os homens para reticências. Sim, Senhor, eu creio nisso. Ele levantou esse corpo. Sim, Senhor, isso é verdade. Muito bem. Agora, deixa eu ver ele. Deixa eu ver um desses sentidos que o declare. E, ele tinha um argumento muito forte. E eu pensei, Senhor, eu estive pregando apenas por 3 meses, então, e pensei, o que eu vou fazer? Eu disse, Senhor, tu me falou que não pensasse no que diria, mas tu falaste que tu acrescentarias isso nesse tempo. Aí na Escritura ele diz, não pensei em que dizer, senão que... Se vocês acharem essa partezinha para citar essa Escritura que tenham ali, não pensei em que dizer, no que dizer, senão que ele porá Marcos 13, vamos ver. Marcos 13, 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, quando, pois, vos conduzir e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premitais, nem penseis, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E pensei, Senhor, o que eu posso fazer? E eu estava orando no meu coração. Comecei a sentir algo. Aí está o Espírito Santo operando aí. Comecei a sentir algo. Você sabe, ele diz, dá uma vaca corda suficiente e ela vai se enforcar sozinha. Assim que isso está muito bem. Assim que eu comecei a ver algo se mover, o Espírito Santo se mover, vê? E eu disse, isso é verdade. Eu disse, eu com certeza, reticências. Eu creio que você tem reticência. Ele falou, está começando a se lembrar, não? Eu disse a ele, talvez eu esteja, deixa eu lhe dizer, você é um homem inteligente, tem uma mente muito boa, meu amigo. E ele disse, bom, a minha mãe nunca criou bobos. E ele continuou cuspindo desse jeito. E eu disse a ele, bom, você é um homem muito inteligente, tem uma memória boa. Tem uma boa mente. E ele disse, com certeza, eu tenho uma boa mente. Agora afaste-se desse todo esse tipo de coisa. E eu falei, espere um momento. Você diz que tem uma mente. E ele falou, bom, com certeza. Eu falei, eu não acredito. Agora ele põe ele coloca as coisas difíceis para aquela outra pessoa. E ele disse, e ele falou, bom, o que está acontecendo com você? Perdeu o que tinha? E ele disse, não. Aí ele disse, e eu disse a ele, se você é essa mente humana? Ele falou, sim. E eu disse, agora, vamos. Eu fui um cavalheiro com você. Você não tão um cavalheiro comigo. Você queria me envergonhar. Agora vamos, é uma mente humana? E ele disse, bom, sim. E eu disse a ele, se és uma mente humana, um dos sentidos humanos, então, deveria declarar. E eu disse, quantos sentidos do corpo há? E ele falou, bom,
E eu falei, nomeia, quantas tem? E ele falou, 5. E eu disse, quais são eles? E ele falou, bom, nós só... Eu falei, diga, assim como eu falei para você, diga. Eu estava sustentando o meu ponto. E ele disse, visão, tato, paladar, reticências. E ele disse, alguma vez você viu sua mente? Você ouviu sua mente? Você provou sua mente? Você sentiu sua mente? Ou você ouviu a sua mente? Não, Senhor. E eu falei, então você não tem mente nenhuma. Isso é verdade. Você é apenas absolutamente reticências. E ele falou, bom, eu sei que tenho uma mente. E eu disse a ele, eu sei que eu tenho também um Deus. Aí ele arrematou. Com a sua própria medicina, ele o atingiu. E isso é exatamente. Amém. E eu... Um dos rapazes que estava de pé ali tinha uma rosa prendida no seu bolso e um alfinete. Eu tirei o alfinete com o que estava preso, ou seja, ali, e eu pensei que eu poderia me divertir um pouquinho com ele então. E caminhei ali onde ele estava e falei, agora vê o que eu quero dizer? E piquei no braço dele, ou seja, com o alfinete ele pegou e ali deu uma alfinetada nele. E ele disse, ei! E eu falei, você sentiu? Ele falou, sim. E eu falei, então ele ia me bater. Ou seja, depois ele ia colocar a mão. Ele ia então me bater, assim que eu falei para ele. O irmão Branham falou, eu não senti. E eu disse, eu não senti. E ele falou, deixa eu picar você com isso? Ou seja, para eu te alfinetar com isso. E ele disse, isso é o que eu pensei. Isso é verdade. Você aceita o mesmo Cristo que eu aceitei e agora você vai sentir Ele do mesmo jeito que eu senti. Exatamente. Deixe que o alfinete se insira na outra maneira. E ele escreve alfinete. Agora vejam isso. O irmão Branham diz, é possível que você possa estar sentado, está aqui sentado. Cada um de nós temos os mesmos sentidos. E você pode ter uma dor de cabeça que dificilmente possa permanecer quieto. E eu não teria nenhuma dor de cabeça. Como eu sei a respeito da sua dor de cabeça? É algo lidando individualmente com você. E como é que o Espírito de Deus pode ver um grupo de pessoas e pode batizar a essa pessoa de tal maneira que o poder de Deus o leve aonde eles nem sabem aonde estão parados. E a próxima pessoa que esteja sentada ao redor deles e não saiba nada a respeito disso. Isso é verdade. Veja que ensinamento tão tremendo ele deu. Deu aqui o nosso irmão Branham. É por isso que alguns é velado, a outros é aberto. Isso nós citamos ontem um lugar. E aqui neste outro lugar, na 11:13, me parece que é, na 125, vamos ver. É por isso que alguns o veem e outros não podem ver, mesmo tendo os mesmos sentidos, mas tem um, que é o livre-arbítrio, onde a percepção profética se ativa para crer. Os outros podem ter os mesmos sentidos, mas se não tem o sentido profético, se não tem a revelação, jamais o verão. E pode estar aí do lado e ouvir a mesma coisa, ler a mesma coisa, e melhor, o que o traz é raiva, coragem. Isso não pode ser desse jeito. Mas o escolhido de Deus, sim. Esse crê de todo o coração, porque está crendo e recebendo o cumprimento. E isso é o importante. Receber o cumprimento. Vejam, aquele que estava lá na cruz, com certeza nunca tinha pegado um rolo, um pergaminho, nunca tinha lido nenhum dos livros, nem de Isaías, nem de Jeremias, nem nada.
Mas contudo, lá na cruz, ali ele tinha do lado o cumprimento daquilo. O que foi melhor? Receber o cumprimento ou ter os livros nas suas mãos? Vê, não valeu de nada. Vê que não vale de nada ter toda a mensagem, e quando Deus cumpre isso, não recebe melhor, rejeita e fala mal do cumprimento. No parágrafo 125 da página 11 e 13 diz: a igreja gentílica também foi cegada do véu. O irmão William escreve: o homem, a carne, depois de que tem sido arrancado e mostrado a Deus, o véu eclesiástico, como velando a palavra em um ser humano outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel o teria crido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Não pode, Deus não pode quebrantar a sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa outra vez. Vê o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem te fazendo Deus. Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos, reticências. Vê? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que não mudava. Vê? Notem, prometeu e os gentios são tão cegos como são tão cegos hoje como Israel era. Por causa de quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou a Israel. Notem como cada um é cegado. A uns cegará, a outros revelará a verdade. Fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. E ele escreve embaixo: pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos de outros. E em cima ele escreve a vinda de Cristo. Agora veja no livro das Eras editado, nos diz na página 26, 26 abaixo diz: esse deve ser o mesmo, porque está nas primeirinhas páginas. Mas aqui tem algo anotado, se for a mesma. Agora você pode ver que não pode basear a interpretação no profundo conhecimento que o estudante tenha do idioma em que a Bíblia foi escrita. Mas se você ainda não pode ver, porque tem a sua mente velada a contradições, aqui está uma ilustração final. Ninguém pode duvidar que os escribas, fariseus e estudantes ilustres do ano 33 conheciam perfeitamente as regras da gramática e exatamente o que queriam dizer as palavras com as quais foram escritas no Antigo Testamento. Mas, não obstante, toda a sua excelente sabedoria passou despercebido deles a revelação da palavra prometida de Deus. Aqui ele escreve a palavra revelada à direita. E nesse outro escreve a palavra prometida e desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E também uma anotação aí que fez aqui na parte de trás desse livro. Ele escreveu a revelação da palavra prometida. E em cima depois ele escreveu encarnada em Jesus. A revelação da palavra prometida passou despercebida aos teólogos hebreus do concílio do Sinédrio, ao sumo sacerdote, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, etc. Continua dizendo:
passou despercebida a revelação da palavra prometida de Deus, a qual foi manifestada no Filho. Ele foi anunciado desde o Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros dedicados a ele e ao seu ministério. Mas, contudo, lhes escapou completamente, com a exceção de uns poucos que foram iluminados pelo Espírito. Agora chegamos a uma conclusão, a qual tem base na palavra. Por mais que tentemos achar os mais antigos e os manuscritos mais antigos para ter o melhor registro possível da palavra, nunca vamos achar o verdadeiro significado por meio do estudo e comparação das Escrituras. Não importa quão sinceros sejamos, é necessário uma revelação de Deus para obtê-lo. Isso é exatamente o que Paulo disse em 1 Coríntios 2,13, o qual também falamos, não com doctas palavras de humana sabedoria, mas com doutrinas do Espírito. A revelação genuína é Deus interpretando a sua própria palavra pela vindicação do que está prometido. E aí desenha uma pedra angular e as eras à direita. Agora, não vai ser que alguém tenha se confundido com o que eu disse e vá pensando que eu não creio na exatidão da palavra como temos hoje. Eu creio que essa Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Antigo Testamento quando esteve na Terra, e aquilo foi recompilado igual como foi o Novo Testamento. Não tenha cuidado, hoje em dia nós temos a infalível palavra de Deus, e homem algum se atreve a tirar ou acrescentar, mas nós necessitamos o mesmo Espírito que a inspirou, para que nos ensine. E ele escreve ali, precisamos do Espírito que o deu para que nos revele. Do lado esquerdo, assim para cima. Necessitamos o Espírito que nos deu para que nos revele. Oh, quanto necessitamos a revelação do Espírito. Não precisamos de uma nova Bíblia. Não precisamos de uma tradução nova. Embora algumas delas são muito boas. E eu não estou contra elas, mas o que precisamos é a revelação do Espírito. E graças a Deus podemos ter o que precisamos, porque Deus quer revelar a sua palavra para nós através do seu Espírito. E desenha aí uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Que Deus comece a nos dar pelo seu Espírito revelação. E à direita ele escreve revelação. Revelação prevalecente e continuamente vivificante. Oh, se a igreja apenas pudesse obter uma revelação fresca e através dela chegasse a ser a palavra viva manifestada, faríamos as maiores obras e glorificaríamos a Deus, nosso Pai, que está nos céus. O qual ele disse, coisas maiores fareis. Ele escreve aí ser a palavra manifestada do lado esquerdo para cima. E também desenha uma pedra angular aí e as 7 eras. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, no segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, continua dizendo, aquilo foi real, é um fato histórico, e consequentemente veio a ser também tipo e figura do que vai acontecer nesse tempo final, na vinda do Senhor, na vinda do Messias. E eles vão ver o Messias, ao anjo do pacto manifestado no tempo final, para levar a sua igreja a ceia das bodas do Cordeiro, para o qual tem que dar-lhe a fé para a sua igreja ser transformada e levada com Cristo. E ser levada com Cristo, tem que dar-lhe a revelação da sua vinda à sua igreja, o qual ocorrerá nesse tempo final, na manifestação chamada terceira etapa, que foi revelada ao reverendo William Branham, o maior profeta que Deus tem enviado nas diferentes eras passadas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi o precursor da segunda vinda de Cristo e disse que a sua mensagem introduzirá Cristo a esse mundo.
Assim disse que o anjo disse ao reverendo William Branham. Por isso é muito importante conhecer a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, para que não passe por alto quando se cumpra essa promessa. Que claro ele nos falou aí. Não vai vir de acordo a ideias humanas, não vai vir como você quer, e peça, e invente, que seja esse cumprimento. Não vai vir de acordo a ideias humanas, vai vir de acordo ao que está prometido na Escritura e de acordo à mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo que foi dado ao reverendo William Branham. Por isso, na página 119 do livro de citações, nos diz no parágrafo 1058, talvez seja que eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não vou morrer de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Ainda não tinha nascido quando ele está falando isso, nesses momentos. Eu não tinha nascido ainda no momento que ele disse, ou seja, o instrumento. Ou só que seja atirado, assassinado, alguma coisa, de alguma forma morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo. E eu sei que vai ser. E o nosso irmão William continua dizendo, assim como João Batista apontou a Cristo, a Jesus, e disse ao povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este do qual eu dei testemunho, que depois de mim viria um maior que eu, o qual os batizará com o Espírito Santo e fogo, do qual eu não sou digno de desatar a correr do seu calçado, esse é ele. Assim a mensagem é a mensagem do reverendo William Branham. Assim a mensagem do reverendo William Branham identificará o que virá depois do reverendo William Branham, ao qual ele está preparando, precursando, com a sua mensagem. Ou seja, o Espírito Santo, através do reverendo William Branham, está precursando a segunda vinda de Cristo. Como virá? E quando virá? Tudo isso está na mensagem do reverendo William Branham. Vejam na página 106, que é onde o nosso irmão William aí citou, assim de memória. Isso é um extrato aqui que está colocado da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 923 diz, sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã, o mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está se fazendo. Então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora e os 7 trovões trovejaram e foi proibido João escrevê-lo, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá? E quando virá? E está bem que não dê a conhecer, certeza. Ele mostrou, revelou em cada tipo que entramos na Bíblia. Por isso a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todas as ações dos crentes na Bíblia têm sido tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele revelou e mostrou. E em cima escreve, a vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Em cima ele também escreveu, silêncio, meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá? Não estava revelado.
Agora nosso irmão William continua dizendo, vai ser de acordo com como o Espírito Santo disse ao reverendo William Branham, como foi a primeira vinda de Cristo, foi de acordo com como o Espírito Santo falou através de João Batista. O cumprimento dessa promessa identificará o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. Identificará a mensagem do reverendo William Branham como precursor da vinda de Cristo. E é o que estará fazendo nesse tempo final, ou neste tempo. No livro das Eras, nos diz que o aparecimento, ou cumprimento de Jesus seria a vindicação final. Na página 365, neste é a 369, diz, abaixo, nesta mensagem, desta versão, embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Está falando do quarto Elias, do precursor. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não encontradas em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus viria. Esse homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. João podia dizer ali, Jesus é o meu precursor, assim é o precursado. Nesse tempo final, ao identificá-lo, vejam que quando a visão da carpa, ele desceu, e o que ele ouviu ali vamos a essa parte de João, quando ele o apontou e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu ali, naquela conversa que eles tiveram ali, é algo paralelo. E vejam, essa é a evidência final que esse homem, na verdade, é o profeta, que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo escreve Elias e Moisés. No fim da era gentia, então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Eu vou ler essa última oração. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua vinda, da sua segunda vinda. Essa é a evidência final que esse homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá no fim da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. À direita aí desenha uma pirâmide e as eras. E escreve os últimos 3 anos e meio de 1954 anos. Jesus vindicou a João. Ou seja, o precursado vindicou o precursor em sua primeira vinda. E em sua segunda vinda, o precursado vindica ao seu precursor. O reverendo William Branham, estando nesse planeta Terra, em seu corpo terrenal, foi o precursor da segunda vinda do Senhor.
Agora, continua dizendo aí, o nosso irmão William, e sabemos que a vinda de Cristo à sua igreja será um segredo que apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá, ou seja, apenas os que o estão esperando. É para eles o que lemos alguns minutos atrás. Depois iremos com ele a ceia das bodas do Cordeiro, já transformados com a vestimenta de bodas, vestidos com o batismo do Espírito Santo, o corpo angelical, e vestidos com o corpo físico glorificado. Hoje já vemos claramente quem é o precursor. Conhecemos quem foi o precursor da primeira vinda, João Batista, e conhecemos quem foi o precursado. E ele disse que quando venha, ele em sua segunda vinda vindicará que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, foi o seu precursor. Hoje eu dou testemunho que William Marion Branham é o meu precursor. Simples assim. E vocês são o povo que estavam esperando essa promessa e abriram o coração de vocês, não apenas com os 5 sentidos, mas com o sentido da alma, do livre-arbítrio, e tronaram essa escritura, essa promessa no seu coração, na sua alma, ou seja, tem o cumprimento. Isso era o que nós almejávamos, o que nós esperávamos, e Deus cumpriu. Isso mesmo. Israel receberá. Israel breve vai receber a esse Messias que tanto eles almejaram. E você pergunta ao rabino: como vai ser? Quem será? Como vai vir? Automaticamente, porque eles não têm problema nisso. Eles vão dizer: esse era um profeta, esse era um homem desse tempo, é um homem, é um profeta, estamos esperando. Com eles não tem dificuldade nenhuma com isso, e vão receber. Isso está a ponto de se cumprir. Nos coloquemos de pé e deixamos assim já no tema que temos para hoje, a quinta dispensação, a lei. Na mensagem, já que hoje temos designado para ver, é onde, vejam, temos a mensagem do irmão Branham, temos a mensagem do nosso irmão William, e juntamos todo esse alimento armazenado, e quando falamos, vemos o cumprimento disso tudo feito realidade. O irmão me escreveu essa manhã: irmão, antes eu não via nas mensagens, quando o irmão William estava vivo, não dava para ver você, mas bendito seja Deus, irmão, eu vejo você em cada escritura, você ali, e viu a mim. Eu falei: esse irmão, ele está identificando-se também. E ele disse: eu me vejo ali também. E assim são todos os escolhidos. Nós temos visto a mensagem, temos visto as escrituras, temos visto ali, temos nos visto ali nesta profecia, e agora podemos nos ver, nos tocar, ver aquelas escrituras em cumprimento. Eu sou um cumprimento das escrituras. Eu sou um dos que estaria vivendo no fim do tempo, que vai ser transformado, e vamos ser transformados. É uma promessa para os que o esperam. E quem são que os esperam? Nós. E se estávamos esperando, então, ao ele chegar, o receberíamos. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde. E podemos cantar um cântico, não é verdade? Eu creio que temos uma chancezinha. Salmo 103. Podemos cantar esse salmo. E assim nós nos preparamos para, se a irmã puder acompanhar também o cântico,
com o diretor de canto José Guilhermo, podemos entoar este louvor e assim nós nos dispomos para ouvir essa mensagem, o qual tem um conteúdo muito importante. E assim vamos crescendo cada vez mais e mais no conhecimento do que Deus está realizando hoje. Ler, ouvir todo este conteúdo desta mensagem nos dá mais luz agora do que Deus está realizando à luz da revelação desta fé de rapto. Amém. E amém. Conosco, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.